fazer uma leitura introdutória no Salmo 23, onde diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Amém? Na minha versão diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, queremos agradecer esta rica oportunidade de estar na tua casa louvando e bendizendo o teu santo doce nome. Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor entre com providência nas petições do teu servo, da tua serva, que o Senhor possa estar realizando curas, maravilha nesta tarde. O Espírito Santo de Deus continue a falar conosco, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor, Azaf. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, por mais uma vez que podemos estar na casa dele, celebrando e adorando o seu nome. Vamos cantar com alegria? Aleluia, o Senhor é tudo que nós precisamos. Não há outro a quem nós desejemos mais. Nós ansiamos a tua presença, Senhor. E do Senhor direi.
Louvado seja o nome do Senhor. Todo o tempo o nosso socorro vem de Ti, vem do Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. O mundo está em crise, o mundo está em guerra. Nós temos visto aí nos últimos noticiários a Venezuela e tantos outros países quase que em guerra civil. O Brasil numa guerra política muito grande. Mas o nosso socorro está no nome do Senhor Jesus Cristo. O socorro da igreja está no nome do Senhor nosso Deus. E quando tudo aí fora parece estar em tormenta, aqui na casa de Deus nós encontramos paz. A paz que o Senhor dá para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias que aqui estamos representando. Que você possa sentir essa paz nessa tarde e adorar o Senhor, aproveitar o seu tempo aqui conosco e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Esse é o nosso Deus, o Senhor a quem servimos e adoramos. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não podes ser feliz. Vou dizer, se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução, pois só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Cante conosco. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Aleluia. E a vida eterna vai gozar. Louve ao Senhor. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ainda de pés, vamos ler os Salmos
de número 125. Salmos de número 125. A fé inabalável. Diz assim na minha versão: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Glórias a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui nesta tarde no culto de missões, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos orar neste momento. Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, Senhor Jesus, nesta tarde, Senhor, aonde o Senhor já tem se feito presente, já temos sentido a tua presença através dos louvores. Agora, Senhor, continue falando conosco através, Senhor, de todos aqueles que farão uso desta palavra, todos aqueles que virão aqui à frente, Senhor, estar louvando, estar ministrando. Continue falando sobre as nossas vidas. Abençoe aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, traga os seus filhos em paz, e que possamos sentir a tua presença, e que vidas sejam alcançadas, transformadas através deste trabalho tão maravilhoso nesta tarde. Amém. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento. Nós estamos felizes por estarmos aqui nesta tarde maravilhosa. E culto de missões, todo terceiro domingo nós estamos aqui juntamente com o pastor Marcos, que acabou de chegar de viagem, mas está aqui para dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Neste momento, irmãos, nós queremos apresentar os irmãos que estão nos visitando. Não chegou nem um nome até nós neste momento, mas eu quero perguntar se tem alguém que nesta tarde está aqui pela primeira vez, né, nos visitando. Eu quero que, por gentileza, se coloque de pé para que nós possamos cumprimentá-lo com bem-vindos. Temos alguém que está aqui pela primeira vez? Ou lá atrás nós temos um irmão, nós temos uma irmã aqui à minha esquerda. Temos mais alguém? Que diremos a esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Neste momento você tem a oportunidade de estar saindo do seu lugar, enquanto o Ministério de Louvor estará louvando, estar cumprimentando os nossos visitantes. Manifestar
Aleluia. Louvado seja o nome. O salmista Davi, no Salmo 116, e o verso 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém? Eu estou aqui em nome da caravana que foi para Israel, agradecer à igreja pelas orações. Graças a Deus o Senhor nos levou em paz, em segurança, e nos trouxe também. Agradecemos a oração da igreja e quero fazer um convite a você. Eu creio que ano que vem vai ter uma nova caravana. Vale a pena esse investimento. O lado espiritual é muito bom. Você aprende um pouco mais da Bíblia. A gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas quando você chega nos locais que Jesus passou, é outra sensação, é uma emoção que não dá para descrever. Eu me recordo que de tantas emoções que nós tivemos ali em Israel, quando você entra ali no túmulo vazio de Jesus, é impossível você não segurar as lágrimas. Você olha para aquele pequeno cantinho ali, uma pedra, aonde o corpo de Jesus foi repousado. São experiências que só Jesus pode nos proporcionar. Você vai ter o privilégio de conhecer um pouco mais, sentir a presença de Deus, porque cada lugar que a gente visitávamos, nós sentíamos algo diferente da parte do Senhor Jesus Cristo. Foi uma grande emoção para nós, e eu, juntamente com minha esposa, nós estamos aqui agradecendo a Deus, porque quem conhece a nossa história sabe que nós fomos ali por um milagre do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos cansados, dormimos no aeroporto com frio, mas nós estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós agradecemos mais uma vez as orações. Quero aqui em púlpito agradecer a excelente organização pelo presbítero Jodeão, que Deus continue capacitando a sua vida. Não perca o seu tempo, comece a guardar um dinheiro, porque vale a pena esse investimento, porque Jesus nos abençoa, e foi para mim e para minha esposa algo que não tem como descrever a emoção. Não tem como você não deixar de sentir Deus naqueles lugares. Cada lugar que eu disse que visitamos era um choro, era uma lágrima diferente. No Museu do Holocausto, a lágrima foi uma lágrima assim de ver que ali aquelas pessoas sofreram. Você olhar para um canto, vários calçados daquela época, grande, pequeno, de bebê, bonecas, brinquedos, berços. Então é uma emoção diferente ali naquele lugar, mas vale a pena esse investimento. Amém? Presbítero Júlio Hugo, pastor Júlio Hugo. Amém, glórias a Deus, é maravilhoso. Adriana oferece culto em ações de graça pelo aniversário da sua irmã Juliana. Amém, Deus abençoe a vida da irmã Juliana. Também nós temos aqui pastor Marcos Pardi e a sua esposa, irmã Clélia, oferece culto em ações de graça por 31 anos de casamento e feliz união conjugal. Deus abençoe a vida deste casal, que continue abençoando grandemente esta família de forma sobrenatural, como tem abençoado. Deus abençoe esta família em nome de Jesus. Meus queridos, como nós estamos em um culto de missões, e neste momento, antes mesmo de nós
Vamos, neste momento, nós estaremos orando a Deus, apresentando os pedidos de oração. Nós temos vários pedidos de oração aqui, como é costume da nossa igreja. Nós temos um propósito em que nós oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa igreja e também pelo nosso ministério, né? Então, neste momento, nós estaremos nesse período de oração. Mas antes, nós temos aqui, Adriana pede oração em favor de sua sogra, Felizarda, que está enferma. Sirlene pede oração para a restauração do seu casamento. Amém. Santiago pede oração em favor de Idaí Vieira, que sofreu um AVC. Santiago pede oração em favor de Juraci Augusto da Silva Júnior e Gesiel Vieira, para que o Senhor entre com providências. Miriam Barbosa pede oração em favor da sua nora Cristina, que está com câncer, estado terminal. Nós servimos a um Deus do impossível, que salva, cura e restaura, e que faz o impossível se tornar possível. Quantos mais precisam de oração nesta tarde? Amém? Vamos orar todos neste momento. Então, neste momento, você que tem condições de estar dobrando o seu joelho, dobre o seu joelho nesta hora, fale com Deus em prol de nosso país, em prol dos pedidos em que nós acabamos de verbalizar. Maria Bueno oferece culto de ações de graça pelo aniversário da sua amiga Argemira, na data de ontem. Amém. Deus abençoe. Eduardo e esposa, irmã Ana Okimoto, oferece culto em ações de graça pelos 13 anos de feliz matrimônio que completarão amanhã. Deus abençoe Eduardo, sua esposa, sua família. Deus abençoe grandemente. Irmãos, nós estamos no culto de missões. Por que a nossa igreja faz todos os meses um culto específico de missões? Porque a obra missionária, ela não pode parar. Nós precisamos levar a palavra de Deus muito além de onde nós imaginamos. Todos os lugares onde nós temos alguém, sempre vai precisar de ouvir uma palavra, sempre vai ter alguém precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus. E é por isso que nós falamos de missões todos os meses, porque se hoje nós temos a igreja aqui no Mato Grosso, porque se hoje nós temos a igreja aqui no Brasil, alguém veio para esses lugares trazendo uma palavra, trazendo a palavra de Deus, falando de novidade, falando de mudança, de transformação de vidas através do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus não pode parar de falar de missões, né? E é maravilhoso,
Por isso que nós estamos aqui nesta tarde, neste culto de missões, para falar que o Senhor Jesus ainda continua sendo o mesmo, transformando vidas, capacitando pessoas, mudando a vida das pessoas, impactando a vida das pessoas, transformando pessoas em uma sociedade ainda melhor, porque para mostrar para o mundo que Jesus Cristo é a solução para o ser humano, que Jesus Cristo é a solução para o mundo que vai de mal a pior. Nesta manhã eu estava meditando sobre a vida de um homem que perdeu seu pai para a bebida, ainda com 4 anos de idade. Este homem, quando ele perdeu seu pai, ele ficou assim um pouco, talvez, de uma criança desesperada, pensando: e agora o que vai ser da minha vida, né? E agora o que vai ser de mim? Mas este homem, ele foi levado para uma outra cidade, ali longe de onde ele convivia com o seu pai, mas ali trabalhando com o seu tio. O seu tio fez apenas uma exigência para ele, que ele pudesse cultuar a Deus, para que ele pudesse frequentar uma igreja. E mesmo ele sendo ali praticamente obrigado a frequentar uma igreja, ele não se converteu a Jesus. Mas um dia, em uma manhã dominical, alguém falou de Jesus para ele de uma forma diferente, e aquele homem teve a sua vida impactada por Deus, porque ele teve um encontro genuíno com Deus numa manhã dominical. E ali, trabalhando na sapataria do seu tio, aquele homem, já como um adolescente, um jovem, ele se dedicou a sua vida toda completamente em levar a palavra do Senhor Deus, em fazer a obra de Jesus, em levar aquela palavra tão maravilhosa que transformou de repente a sua vida triste por ter perdido seu pai aos 4 anos de idade para a bebida, em um evangelista, em alguém que levava uma palavra que mudava a vida das pessoas, que transformava a vida das pessoas. E aquele homem começou a fazer a obra missionária, começou a evangelizar, começou a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não tinham esperança. E ele fez um propósito com Deus, pastor Marco Pardi, em não ficar nem um dia sem falar de Jesus para alguém. E nesta tarde eu te convido a fazer uma reflexão. Quantos dias às vezes nós passamos sem falar de Jesus para as pessoas que estão do nosso lado, no ônibus, no trânsito, na fila da padaria ou do supermercado? Eu te convido nesta tarde a fazer uma reflexão. Vamos falar de Jesus todos os dias. Aquele homem ficou muito conhecido como um grande evangelista, irmãos, ao ponto de que um dos presidentes dos Estados Unidos ir ali em Chicago, onde ele tinha uma das suas escolas bíblicas pela manhã, para conhecer o trabalho daquele homem que havia perdido seu pai aos 4 anos de idade para a bebida. Talvez ele tinha vários motivos para dizer: não, a minha família, né, já está perdida, o meu pai eu perdi para a bebida. Mas ele teve um encontro com Deus na manhã dominical, em que mudou a sua vida, e ele teve o privilégio, a oportunidade de se colocar diante de Deus e dizer: eu vou impactar esta nação através da palavra de Deus. Glórias a Deus. Que todos nós que estamos aqui sentados em cadeiras confortáveis, com ar-condicionado ligado, que possamos receber esta palavra nesta tarde, e que saiamos daqui dispostos a impactar vidas, a impactar as pessoas que estão precisando de ouvir falar de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Onde está Raquel? Vamos ouvir Raquel, não veio? Então, neste momento, eu quero convidar aqui o nosso pastor presidente para estar orando pelos dizimistas e ofertantes, e você terá a oportunidade nesta tarde de estar dizimando e ofertando.
Amém. Louvado seja Deus. Eu pediria para os nossos diáconos e cooperadores que colocassem em posição os nossos gasofiláceos. Azaf pode tomar lugar e nós estaremos orando. Amado, santo, bendito e eterno Deus, nesse momento nós queremos apresentar os teus filhos e as tuas filhas que estarão vindo ao teu altar, trazendo o seu dízimo, sua oferta. Senhor, e quem assim está fazendo, o faz em obediência à tua palavra. És tu que ordenas a que dizimemos, tu ordenas que ofertemos, Senhor, e a lei da semeadura, ela é infalível. A tua palavra diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. E os teus filhos estão tendo a oportunidade de estarem semeando em uma terra fértil, Senhor, que é o teu reino. E certamente eles vão ter uma colheita maravilhosa. Por isso, Senhor, nós estamos concordando que a tua bênção seja real sobre a vida de todos que estão em obediência a ti. Tu és o Deus que ordenas, mas fazes a promessa, e nós cremos nas tuas promessas, porque és um Deus fiel. Portanto, Senhor, a tua promessa é que tu estarás abrindo as janelas do céu. E janela, Senhor, só se abre por dentro. Eu não sei quantas janelas existem no céu, mas o importante é que tu estás dizendo que estarás abrindo essas janelas para abençoar os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, é no nome de Jesus que eles podem gozar desse privilégio, que é o de estarem semeando no teu reino. É no nome de Jesus que nós oramos, abençoamos a todos. Amém. Enquanto o Azaf louva, você sai do seu lugar e traz seu dízimo e oferta. Que Deus te devolverá, muito grande, bendita, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Que Deus te devolverá, muito grande, bendita, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Tem amor, tem fé, tem feliz com sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Que Deus te devolverá, muito grande, bendita, sacudida e transbordante. Que Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Aleluia. Nós convidamos os irmãos a ficarem de pé em nome de Jesus. Os que podem ficar de pé. Aleluia. Como é bom poder louvar o Senhor. Luquinhas, você pode colocar para a gente Lucas 17:11, por favor. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, louvando a Ele. Lucas 17:11 diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo caminho de Samaria e da Galileia. Luquinhas, pode ir passando. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse
disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O problema é que às vezes nós somos um dos 9. A gente não dá glória a Deus. O texto diz que ele dava glória a Deus em alta voz. O texto diz que ele se jogou aos pés de Jesus. Sabe o que é que eu entendo aí? Sabe o que é que eu vejo nesse texto? Um homem agradecendo desesperadamente. Ele não tinha palavras para o que Jesus tinha feito com ele. E você sabe, nós éramos leprosos. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Jesus me chamou, te chamou, me limpou, te limpou, e nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque nós somos livres. Por isso nós temos que dar glórias a Ele em alta voz, com alegria, porque Ele é digno disso. Que possamos ser gratos a Ele, porque Ele é digno da nossa gratidão. Palmas. Agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus, ao abrir o mar e a seco andar. Quero agradecer ao Salvador. Posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer ao Salvador. Hoje sei que posso caminhar de mãos dadas em volta do altar. Como foi, eu sei, sempre será. Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer
Glória a Deus. Em Hebreus 11:1 está escrito que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aleluia. O Senhor nunca disse para nós que seria fácil, mas Ele nos disse para ter bom ânimo, para confiar nele, para ter fé, porque o melhor Ele sempre fará por nós. Confie no Senhor, confie em Jesus. Aleluia, nós confiamos em Ti, Pai. Não importa a circunstância, aumente a nossa fé, que essa seja a nossa oração. Aleluia. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar. Confio em ti. Vai me descansar. Confio em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, confio em ti. E se te machucares, confio em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. E quando for impossível, clamarás a mim.
Glórias ao nome do Senhor. É nele que nós temos que confiar, né? Depositar a nossa confiança, a nossa esperança, porque Ele é o Deus de nossas bênçãos, amém? Só podemos alcançar a vitória se confiarmos no Senhor. Vamos continuar na adoração, louvando a esse Deus que por nós tudo faz, tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, antes de cantar, adore o nome do Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar perto de ti. Derramar perante ti os meus anseios. A
Glórias a Deus. Abra o seu coração nesta tarde, que o Senhor Jesus vai falar poderosamente ao seu coração para mudar a sua vida. Neste momento vamos ouvir a nossa agenda. Uma escolha mudou sua vida, a sua fé te fortaleceu. Agora basta apenas mais uma decisão. Chegou a sua hora. Quem crer e for batizado será salvo. Faça agora a sua inscrição com o Departamento Novos Convertidos. Venha fazer parte do corpo de Cristo, participando do batismo nas águas no dia 14 de dezembro. Vem aí nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, Reimpacto. O mover de Deus vai acontecer na sua vida. Estamos dando a sequência do que acontece todos os anos. A glória de Deus vai descer. Renovação, libertação, batismo com o Espírito Santo. Imperdível. Reimpacto na Adna Central. Garanta já a sua inscrição com o Departamento Impacto. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Segunda-feira, 19h30, Culto da Vitória. Participe da campanha Semeando Milagres. Terça-feira, 19h30, Culto da Palavra. Fortaleça a sua fé por meios de ensinamentos da Palavra de Deus. Quarta-feira, 18 horas, Culto da Libertação. A equipe de fé da Igreja Adna vai interceder por você. E às 19h30 temos um encontro marcado com os novos convertidos. Venha entender como é ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E ainda nesta quarta-feira, 19h30, Quarta Team, reunião com adolescentes, formando uma geração de adoradores conectados com Deus. Quinta-feira, das 9 até as 21 horas, um dia para Deus. Adna Mulher convida você para participar do Círculo de Oração, 12 horas de bênçãos para a sua vida. Sexta-feira, 19h30, Culto dos Milagres. Venha ser abençoado por Deus. E às 22h30, Super Sexta, louvor, adoração e a ministração da Palavra de Deus. Realização Adna Jovem. Sábado, às 19 horas, Culto da Família. Venha participar e receber as bênçãos de Deus para a sua família. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha conhecer mais de Deus. E às 17 horas e 19h30, Culto da Celebração. Muito louvor e adoração e a ministração da Palavra de Deus. Venha você com a sua família, pois o milagre de Deus vai lhe alcançar. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Neste momento nós estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus aos nossos corações, com o pastor Ivan estará ministrando. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui diante de Deus para ministrarmos a palavra. Eu gostaria que o nosso pastor ministrasse, mas ele não quis, né? Mas eu vou ministrar a palavra de Deus. E antes de começar a palavra, a pregação, eu já vou adiantar, nós vamos falar em Atos 17, versículos
de 30 a 34. Eu quero pedir aos meus irmãos que no momento que eu estiver ministrando a palavra de Deus, peço aos obreiros locais e aos intercessores que intercedam por mim, para que me seja dada a palavra da confiança, porque o mérito de tudo que vamos fazer aqui hoje é do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, eu oro, eu peço para Jesus ser glorificado com a ministração da palavra desta noite. Portanto, eu quero contar com o apoio dos obreiros locais e dos irmãos para que Deus revele a nós. Amém? Atos 17, versículos 30 ao 34. Diz assim o texto: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, ou Damaris, né? E com eles outros. Amém. Estamos diante de um texto que é muito importante. O apóstolo Paulo tinha acabado de passar por Tessalônica e lá foi atacado severamente pelos judeus invejosos, carnais, maldizentes, inimigos do apóstolo. Ele foi expulso e de repente ele foi levado pelos companheiros junto com Silas e Timóteo para Bereia. E em Bereia o apóstolo Paulo ministra a palavra de Deus com muita eloquência, com evidência. E ali em Bereia, diz a Bíblia aqui em Atos 17, que os bereanos conferiam nas escrituras se o que Paulo ensinava era verdadeiro, se o que Paulo dizia e pregava tinha nexo, tinha fundamento. E aí Paulo coloca esta expressão, na verdade Lucas deixa claro, que os de Bereia se tornou mais eficientes e mais prudentes do que os de Tessalônica, porque estes ouviam atentamente a pregação de Paulo, e não só ouviam, como também iam às escrituras, conferir assunto por assunto, tendo em vista uma realidade do que Paulo estava pregando. Então, o apóstolo Paulo é levado, depois de uma outra perseguição, porque os judeus de Tessalônica que o havia perseguido, vai até Bereia, faz um montim e o persegue mais uma vez, e ele é levado com os seus companheiros para a Acaia. Ele chega em Atenas, e quando ele está aproximando de Atenas, ele observa já do navio uma cidade muito bonita, uma cidade muito importante, uma cidade rica, uma cidade que era visitada por todas as pessoas do mundo inteiro naquela ocasião. Para os irmãos terem ideia, Paulo chega ali naquela região da Acaia, desde o ano 700, precisamente do ano 500 a.C., até a época de Paulo. Atenas foi a capital da Acaia, mas na época de Paulo deixou de ser a capital de Acaia e passou a ser Corinto. A cidade de Corinto passou a ser a capital da Acaia, e de repente o apóstolo Paulo está ali, chegando na beira da praia, ele começa a entrar na cidade e ter uma percepção que deixa ele triste, aborrecido, deixa ele perplexo, porque o que ele estava vendo naquela cidade de Atenas era algo que deixou ele chateado e muito triste. Por favor, coloca para mim, capítulo 17, versículo 16. E o apóstolo está ali, caminhando para a cidade à procura de uma sinagoga, e de repente ele tem esta visão, 16.
E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O apóstolo Paulo chega ali em Atenas e ele viu aquela situação que deixou ele muito compungido, muito triste, muito chateado. Agora imagine os irmãos, que Paulo está nada mais, nada menos do que na capital da cultura internacional. Paulo está na cidade de Atenas, a cidade que nasceu e cresceu Sócrates, Platão, Sófocles, Heráclito, Demóstenes e outros filósofos da antiguidade que até hoje fala alto no meio dos homens intelectuais. Paulo está em um local onde havia duas escolas fortíssimas, eram as escolas mais proeminentes daquela ocasião. Era a escola dos epicureus e a escola dos estoicos. Paulo está em uma cidade que tinha a maior universidade do mundo daquela ocasião, só estava equiparado como universidade para a cidade de Paulo em Tarso e Alexandria. Imagina os irmãos que Paulo está chegando em um local onde tem pessoas de nível muito alto. Por que estou lhes dizendo isso? Vão entender já já. Versículo 17. O texto diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo entrou na cidade e ele estava compungido, triste, chateado, por causa da idolatria daquela cidade. Para onde Paulo vai? Para a sinagoga. E na sinagoga dos judeus ele discutia acerca de Jesus, falava acerca de Jesus, e na praça ele pregava acerca da pessoa de Jesus e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo com os que se apresentavam. Preste atenção, o apóstolo Paulo não foi apenas pregar dentro da sinagoga, ele foi na praça. Que praça é esta? Era na verdade uma feira que havia vendas de todas as espécies, onde vendia imagens de escultura, vendia comida, vendia roupa, onde vendia barracas. Era um lugar de encontro da comunidade inteira. Partindo daquele lugar, ali era o lugar de encontro das pessoas, e Paulo estava ali ministrando a palavra de Deus para os judeus, para os religiosos e também para os que se apresentavam diante de Paulo. Paulo não tinha dificuldades em apresentar o evangelho. O apóstolo Paulo estava numa cidade de intelectuais apresentando o evangelho. Ele pregava acerca de Jesus. Versículo 18 diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Enquanto pregando na praça, alguns filósofos epicureus e estoicos se aproximou do apóstolo Paulo e contendia com ele, dizendo: olha, o que você está dizendo aí, esse negócio aí tem que conversar melhor. Veja o que o texto diz assim, ó: que quer dizer este paroleiro? O que quer dizer esse paroleiro? Na verdade, paroleiro aqui é um tagarela. Eles disseram: o que esse tagarela quer dizer aqui entre nós? E outros disseram assim: olha, parece que ele é pregador de deuses estranhos. Por quê? Porque eles anunciavam Jesus e este ressurreto. E de repente, Paulo é chamado de tagarela. Aqui vai uma lição para os pregadores, para os irmãos que pregam a palavra de Deus: vocês não serão elogiados o tempo todo, vocês serão xingados, e vocês verão daqui a pouco o que pode acontecer. Mas Paulo não deixou de falar, foi chamado de tagarela. Então os epicureus não estavam gostando muito daquela conversa, mas os estoicos acharam interessante a conversa. Para entender melhor essa história, eu quero mencionar a vocês o que pensavam os epicureus e os estoicos. Duas linhas de interpretação, duas linhas de pensamentos. Eles eram as maiores escolas de filosofia daquela época. Eu preciso dizer isso para vocês entenderem no final do sermão o que eu vou dizer acerca da palavra de Deus. Porque os epicureus, eles criam apenas na duas deidades. Na mente deles haveria a possibilidade de existir Deus. Só que o Deus que existia na mente deles, este abandonou a humanidade à sua sorte. Na mente dos estoicos, a teologia deles e a filosofia deles era uma mente panteísta. Os estoicos diziam que tudo é Deus e Deus é tudo. Em todos os lugares que vocês forem, lá está Deus. Em todos os lugares que vocês estiverem, qualquer objeto, uma árvore é Deus, um animal é Deus, você é Deus. O panteísmo era ensinado através dos estoicos. Logo estamos diante de dois pensamentos: os que diziam que tudo era Deus, Deus era tudo, e os que diziam que havia um Deus, hipoteticamente, que este abandonou a humanidade à sua sorte.
Agora Paulo está diante desses homens para trazer a eles uma orientação espiritual e dizer que o homem não está à sua sorte, mas tem a ele um propósito, um plano de Deus para a humanidade, e ele está passando por aquele lugar, é chamado de tagarela e é colocado como aquele que está falando sobre algum desses deuses por aí. E aí Paulo vai dizer a que Deus ele está servindo. Por favor, versículo 19. Depois de tê-lo chamado de tagarela, pegaram o Paulo e disseram assim: olha, venha, siga-nos. Vamos para um lugar mais secreto, um lugar onde nós vamos discutir a filosofia, a teologia que você está mencionando aí, essa heresia, esse conhecimento que está muito estranho para nós. Para onde? Vamos para o Areópago. E aí então, eles seguiram para o Areópago, e lá no Areópago, eles começaram a conversar e deram a Paulo a oportunidade de pregar, de falar, de pronunciar acerca daquilo que ele estava falando na praça. O Areópago era regido por 12 juízes e mais homens formados e gabaritados para estarem ali. Esses juízes eram homens que se reuniam para fazer julgamento de erros, julgamentos de acertos e questões da famosa democracia daquela cidade. Ali está Paulo rodeado por esses 12 juízes e por grandes intelectuais daquela ocasião. Lembram que aqui nesse Areópago estão pessoas que foram formadas não só em Atenas, como em outras universidades do mundo antigo. Eram pessoas altamente importantes. Paulo é cercado por esse grupo, e a Bíblia diz ali que, versículo 20, ele toma a palavra. Essas coisas estranhas nos trazem, pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. O apóstolo Paulo entrou com uma estratégia na praça pregando o reino de Deus, sabendo ele que ia mexer com duas linhas de interpretação. Ele provocou os estoicos e provocou os epicureus. Com isso, aqui vai uma ideia para quem é ministro do evangelho, para quem prega a palavra. Temos que colocar uma pitada de sal, uma conversa que não tem nada a ver com a conversa que você vai aplicar, ou parecida, para que você chegue na aplicação do evangelho. Porque tem pessoas que não sabem pregar o evangelho, não sabem aplicar o evangelho, e ela entra de forma brutal, batendo com força no indivíduo, e torna-se chato e nojento. Aí as pessoas não têm prazer em ouvir a palavra de Deus. E depois a pessoa diz: olha, eu estava falando da palavra de Deus, eu estava aplicando a verdade, eu li as escrituras. No entanto, ele esqueceu que ele foi grosso, seco e não teve estratégia para evangelizar. Já Paulo nos ensina essa estratégia. Ele começou na praça, provocou as duas linhas de interpretação, foi chamado pelos mesmos para o Areópago, e lá no Areópago ele entra e vai explicar que doutrina era aquela que ele estava pregando na praça. Por favor. Todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Pode prosseguir. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha que beleza, olha que coisa linda. O apóstolo Paulo mostra aqui para nós uma segunda estratégia para os evangelistas. Nós estamos em culto de missões, e é preciso aprender no culto de missões que é fácil e prático evangelizar, tanto no campo que você atua, na sua cidade, no seu bairro, como nas missões transculturais, mas tem que ter sabedoria. O apóstolo Paulo ensina a segunda estratégia. Ele se levanta e vai explicar, e ele não diz: olha, eu passando pela cidade, eu vi alguns altares montados, que na minha visão são altares a demônios. Vocês são tolos e estão adorando imagens de escultura que não tem nenhum sentido, tem mãos e não vê, não fala. Ele não entrou com esse argumento. Ele vai dizer: olha, eu passando, vi muitos santuários, achei também um altar ao Deus desconhecido. Eu percebi que vocês são muitos religiosos. Se se Paulo entrasse dando coice, como faz alguns evangélicos pentecostais, e ainda repreendendo o demônio em algumas pessoas, ele não teria tido o êxito que ele teve. Embora há uma discussão que mais tarde eu vou falar sobre se Paulo teve êxito ou não, mas aqui ele tem essa estratégia,
e ele diz: olha, vocês deixaram um altar ao Deus desconhecido, é acerca desse Deus que eu vou lhes aplicar a verdade. Eu vou lhes anunciar acerca deste Deus que vocês julgam não conhecer. Versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Paulo não está aqui batendo neles de forma frontal, Paulo está batendo de lado, carinhosamente, mas dizendo a eles: é a este Deus que vos anuncio, Ele está acima, nada está acima dele, Ele domina, Ele não precisa ter um templo para estar habitando, e não precisa ser diminuído a característica humana, Ele é o que dá a todos a vida, a respiração. É sobre esse Deus que eu estou vos anunciando hoje. Quando ele fala desse Deus que está acima de tudo, que é o Deus que dá vida, que dá respiração, que mantém o homem de pé, que mantém o espaço físico biológico do corpo em ação, ele está dizendo para a este Deus que eu presto culto e a adoração. É sobre este Deus que eu quero lhes apresentar e dizer a vocês que Ele se interessa por vocês. Já notaram que esta cidade era totalmente idólatra? Heráclito disse que nessa cidade de Atenas, ouçam isso é história, havia mais de 30 mil deuses. Pensa nisso. Em cada esquina um Deus, em cada casa um Deus, em cada calçada um Deus, em cada casa um nicho há um Deus. Em todo o canto que Paulo passava, um Deus. Mas na entrada principal da cidade tinha vários altares, e esses deuses, já notaram que os deuses são parecidos com o que é natural, palpável, deuses feitos de animais, quadrúpede, répteis, deuses relacionados ao ser humano. Se você vai no Oriente Médio, os deuses da antiguidade se pareciam com os gregos, com os romanos, a característica humana. Quando você vai para a África, os deuses lá têm nariz chato, olhos parecido com o deles. Quando você vai bem ao Oriente da Europa, os deuses têm olhos azuis, cabelos loiros, característica humana. Geralmente o homem, quando faz as imagens de escultura para adorar, eles diminuem o Deus dos céus, eles fazem algo parecido a eles. E por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem totalmente o Deus verdadeiro, e por não conhecer, adoram aqueles que eles julgam ser o Deus deles. Mas Deus deu àquele povo naquela ocasião uma verdade, um momento especial, e Paulo chega e fala acerca do Deus que dá vida e dá respiração e todas as coisas. Versículo 25 e versículo 26, de uma só fez toda a geração, de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Olha o que Paulo está falando aqui, nesse versículo 26 aqui tem a orientação aqui. Primeiro, de um só fez toda a geração, Adão e Eva. Segundo, fez homens para habitar diante da face da terra. Aqui está reportado as gerações pós-Adão, até na época de Noé, prosseguindo, determinando os tempos já dantes ordenados e limites da sua habitação, a formação de todas as nações que Deus permitiu vir à existência. Nesse texto está escrito: todos os homens veio de um único tronco. Paulo está dizendo, Deus deu ao homem a oportunidade de desenvolver, de progredir, e ordenou os limites para todas as nações. 27 diz: para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Isaías diz que até o cego alcança os céus. Ali Paulo está dizendo para esses homens que eram politeístas: vocês estão recebendo a mensagem do Deus a quem eu sirvo, para que vocês busquem Ele, se porventura, ainda que tateando, ainda que rastejando, vocês possam encontrá-lo, porque Ele não está longe de nós.
Eu estou ministrando esta palavra hoje porque eu estou notando os evangélicos da pós-modernidade cada dia mais próximo da mentira do que da verdade acerca das missões e do evangelho de Jesus. Quando eu era jovem, se falava muito da aproximação de todas as religiões, de todas as igrejas. Como é que é o nome dessa teologia? Ecumenismo. Se falava constantemente, nós lutávamos contra isso. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Respeita a posição dele e dela. Não me interessa o que ela pensa. Ela é religiosa, é a vida dela, ela que decida. Se é espírita que seja, se é católica que seja, se é muçulmana que seja, eu vou cuidar da minha vida e ninguém evangeliza mais. E quando eu digo ninguém, eu não estou generalizando, eu estou dizendo que no geral a igreja está seguindo este caminho. As pessoas estão vivendo momentos onde não se tem mais a sã doutrina da palavra de Deus, onde os neopentecostais estão aplicando muitos misticismo, muitos cultos contrários aos princípios da palavra de Deus, muitas mentiras e muitos cultos, as pessoas acreditando em coisas mirabolantes, mas não creem nas escrituras. As pessoas não querem mais falar do evangelho, não querem mais evangelizar. Deixa eu lhes dizer uma verdade sobre o que Paulo fez na região da Grécia e de Roma. Paulo, através do cristianismo, derrubou por terra todo o paganismo e destruiu todos os templos suntuosos da Grécia pelo poder do evangelho. Se Paulo fosse ser como os crentes de hoje, ele não pregaria aqueles intelectuais, ele não pregaria aquele povo de Roma, ele não aplicaria o evangelho. Ele diria, cada um com a sua religião, vou respeitar o limite deles, mas não, ele obedeceu o chamado, e ele disse aos que estão de Corinto, ai de mim, se não pregar este evangelho. Me imposta esta obrigação, eu sou obrigado a pregar o evangelho, eu recebi de graça, eu estou em Cristo, eu vivo pelo evangelho, eu sou moldado pelo evangelho, eu preciso aplicar o evangelho. Não tenha medo. O que você não pode fazer é ser chato, nojento, é ser sem estratégia. Ache uma estratégia, ore ao Senhor e aplique o evangelho. Querem ver? Eu tenho 2 colegas que são homossexuais e casados. 2 colegas, ouçam isso. Não são meus amigos, são meus colegas e eu os respeito. Eventualmente, eu falo do evangelho para ambos, mais para um do que para o outro. Sabe o que isso resultou esses dias? Aleluia, aleluia. Um deles disse para mim assim, sabe, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria me envolvido com homossexualismo quando criança. Isso me trouxe tanta dor. Não pregue isso, porque isso vai dar cadeia. Não, isso não pode falar. Sabe, eu não quero falar dessas questões, que não me cabe aqui. O que eu estou colocando para vocês é que não importa o assunto, pregue o evangelho. Não importa quem, pregue o evangelho. E tem um detalhe que eu quero passar para vocês: não é sua obrigação convencer o pecador. Você não deve convencer o pecador. Não é papel seu, não é trabalho seu convencer o pecador. O seu papel é semear. Lança a semente, porque diz a Bíblia que a semente que eu mandar você semear, ela irá e fará o que me apraz, diz o Senhor, e não voltará vazia, antes que faça o que me apraz. É papel do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O seu papel é semear. Lance a semente, o resto é com Deus. Agora, estamos muito carinhosos com o pecador, estamos passando a mão no pecado. Alguém diz assim: pastor, você é pesado no que fala. Vamos lá.
Vamos ao versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que, estando longe, cada um de nós pode encontrar a Deus. Antes de passar para o versículo 28, deixa eu falar uma outra verdade para os meus irmãos. Ouçam-me, amados. Deus não está longe. De repente, alguma escama está em seus olhos e você não está enxergando Deus. Estevão estava sendo assassinado e antes de expirar, de joelho, ergue a cabeça para cima e diz: eu vejo Jesus assentar em pé à destra de Deus. Que distância está a terra do céu? Que distância está a terra do trono dos céus? Que distância? Digam-me, digam-me. Mas ele viu Jesus em pé. Os olhos da fé não são os olhos biológicos, é preciso a escama descer, e então você verá Jesus. E Paulo disse: quando você o vir, nunca mais tu será o mesmo. A bebida não terá mais prazer, a homossexualidade não terá mais prazer, o sexo ilícito não terá mais prazer, o adultério não terá mais prazer, nada mais importa. O que importa é Jesus Cristo, o Senhor de toda glória. Ainda que você esteja tateando, não vos preocupeis, vá em frente, você o encontrará. Ele não está longe. Agora, para a igreja, ele não só não está longe, agora eu estou falando para a igreja, não apenas Deus não está longe, como ele está perto, não apenas perto, como ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque está escrito que o Espírito Santo, disse Jesus, que eu da parte do meu Pai enviarei a vocês o Consolador, habitará em vós e vos revelará tudo o que ele ouviu comigo e com meu Pai nos céus. O Espírito Santo habita em você? Porque eu creio que habita em mim. Então ele não está apenas próximo, ele está dentro de mim. E como ele está dentro de mim, eu preciso produzir fruto. Aí Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz. Sabe por que somos o sal da terra, a luz do mundo? Sabe? Porque o sal, além de dar tempero, ele também dá sede, correto? Então você, como sal, tem que dar sede ao pecador, de modo que ele sinta sede da justiça divina. E como luz do mundo, você tem que fazer uma vida testemunhal tão grande, de forma tão espiritual, que o pecador vai ter vontade não só de conhecer Deus, mas verá Deus através de você, que é a luz do mundo. E se chegará ao Cordeiro de Deus e será salvo. Versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha outra estratégia evangelística de Paulo aqui, ó. Paulo, pregando aos epicureus e estoicos, cita um dos pensadores que citou aquele texto. Um dos pensadores, um dos poetas gregos disse aquela frase: somos também geração de Deus. Com essa estratégia, o apóstolo chama mais a atenção dos filósofos para continuar aplicando a injeção do céu. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo aqui está falando, aqui ele está cobrando, está ensinando. Olha, ele está querendo dizer o seguinte: olha, o que vocês estão fazendo, esses deuses feitos por mãos de homem, isso aí não tem nexo. Se for feito por prata, ouro, pedra esculpida por artifício, isso é coisa da imaginação humana. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora, ouçam isso aqui é a bênção para a sua vida também, hein? Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam.
Deus anuncia que nós devemos arrepender. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Se alguém aqui presente não está ainda em Jesus, ouça essa sentença do céu: um dia Deus vai julgar com justiça o mundo inteiro por meio de Jesus Cristo, a quem Deus deu prova, ressuscitando-o dentre os mortos. A Bíblia diz, em Apocalipse 21, que um dia se instalará o grande trono branco. Será tão grande que os céus e a terra perderão de vista, e o Senhor Jesus assentará em um alto trono, assentado nele, com a igreja à sua destra, com potentados angelicais ao seu redor, com o livro da vida aberto, e também com outros livros mencionados. Ele há de julgar os pecadores não arrependidos, e após o julgamento ele dará ordem aos seus anjos para lançá-los no lago que arde com fogo e enxofre. O julgamento será justo, não será injusto. O julgamento será real, e para provar o julgamento, ele fez isso por meio de Jesus, o varão perfeito, aquele ressuscitou dentre os mortos. É isso que Paulo está falando, que deixou eles apavorados. Versículo 31. Porquanto aqui diz assim, olha, tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. 33. E assim Paulo saiu do meio deles. 34. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio o Areopagita e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. 3 tipos de ouvintes estavam ouvindo o apóstolo Paulo. 3 grupos tomaram uma decisão. O primeiro grupo a tomar a decisão escarnecia Paulo e a mensagem que Paulo pregava. Xingou Paulo, blasfemou contra Paulo e contra Jesus, os que escarneciam. O segundo grupo, que estava ali presente, tomou a seguinte decisão: olha, esse papo está muito bom, que conversa boa, eu gostei dessa conversa, olha, vamos nos reunir outro dia e tratar deste assunto. Mas não tomou a decisão positiva. Gostou, achou legal, amigo dos crentes, tá ligado? Tá entendendo? Amigo dos crentes, ó, esse crente é bom, esse crente dá testemunho, a mensagem dele foi ótima, mas vou falar desse negócio outro dia. O fato é que o dia não pertence a nós, cada dia dará conta do seu próprio mal. Eu não sei o que será de mim amanhã nem de você. E o terceiro grupo tomou a seguinte decisão. 34. Alguns varões chegou a Paulo e creram. Aqui não está escrito acreditou ou acreditaram. Crerão. Decidiram seguir a Jesus. Um deles se chamava Dionísio. Sabe quem era Dionísio? Nada menos do que um dos 12 juízes do Areópago. Um homem de alta patente. Há escritos de que ele tinha formação acadêmica altíssima e foi até governador de Atenas. Para ser um juiz do Areópago não era um homem qualquer, tinha que ser um homem alto, importante, intelectual. Este juiz se converteu. Depois a Damares, aí ele se converteu. Essa mulher, acredita alguns estudiosos, que era esposa de Dionísio. Não se pode provar, acredita-se. Como não se pode provar, fica só na expectativa. E com eles outros. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Corinto, no capítulo 15, ele vai afirmar que o irmão Estéfano e sua família foi nas primícias da Acaia. Neste dia, na pregação do evangelho do apóstolo Paulo, não houve conversão em massa.
apenas alguns varões, que dentre esses varões, no substantivo masculino é citado Dionísio, os demais não é colocado, mas Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 sobre Estéfano, e depois cita a irmã Damaris, ou Damares, que estava com eles e se converteu ao Evangelho. Em Romanos 15, a igreja que Paulo não fundou, mas deixou crente lá, junto com outra igreja, que é a igreja da Macedônia, juntou uma oferta para ajudar os pobres de Jerusalém. Logo, o evangelho de Paulo não teve um efeito grandioso, mas teve um efeito especial, convertendo um dos principais dos príncipes e trazendo o efeito daquela palavra. Num geral, a mensagem que eu e você aplicamos pode não ter efeito naquele momento, mas no futuro, a sua mensagem, mais outras mensagens, mais outras mensagens e outras, podem levar pessoas a converter-se ao Senhor Jesus, porque você semeou a palavra de Deus. Portanto, nesta noite, eu quero afirmar que quando pregamos o Evangelho, quando aplicamos a palavra de Deus, seja no culto público, seja no culto de doutrina, seja na rua, seja em missões transculturais, seja no evangelismo pessoal, nós vamos ter pelo menos três grupos de pessoas que vão ouvir o Evangelho: aqueles que vão escarnecer, aqueles que vão pensar, achei interessante essa conversa, mas vamos falar disso em outra ocasião, e aqueles que vão crer e se converter. Portanto, não podemos deixar de aplicar a verdade, a palavra de Deus, porque ela é muito importante. Por favor, Hebreus 12:4, por favor. Vê se é o 12. Vê o 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Talvez você esteja cansado do que está fazendo, cansado de evangelizar, cansado de ajoelhar e orar pelas pessoas. Mas a ordem de Deus, o comando de Deus é: não pare de pregar. Pregue a tempo e fora de tempo. Pregue caminhando, pregue sentado no avião, pregue sentado numa cadeira de um ônibus, pregue no seu serviço, pregue. Mas tem uma pregação que é mais potente do que as suas palavras: é o testemunho pessoal que você dá diariamente. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quando ninguém está te vendo, quem você é? Eu me vi em 2005, 6 meses em Londres, e ali, sem ninguém conhecido, eu não estava sendo observado por parentes, por amigos, por meus pastores. Eu estava livre para fazer o que eu quisesse, mas eu sabia que os olhos do Senhor estavam sobre mim. Eu sabia que o Espírito Santo estava de olho em mim. E eu lhe pergunto: quando ninguém está te vendo, quem você é? Talvez você deixe de falar o Evangelho para uma pessoa porque ela é intelectual, porque ela é professora universitária. Primeiro, quem é intelectual não quer ouvir coisas do nível dela. Elas precisam de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem vida, tem poder, tem autoridade. Você precisa achar um meio, uma estratégia, em oração, em jejum, e Deus vai te dar a oportunidade de aplicar a palavra para o homem que você julga que não pode ouvir o Evangelho. Porque cá para nós, talvez vocês nunca perceberam, ou talvez com esta fala minha vocês vão chegar a essa conclusão: quantas pessoas são da alta sociedade, estão chorando e pedindo a Deus uma palavra, e você passa por ele, vive com ele, trabalha com ela, mas não lhes dá a palavra do céu. Ouça-me, multidões estão clamando,
Multidões estão clamando pela palavra viva de Deus. Multidões. Pregue a palavra. Paulo pregou a palavra. A Bíblia diz no versículo 33 que ele saiu do meio deles, possivelmente como um homem, triste, possivelmente porque não alcançou uma grande multidão, como havia acontecido em Tessalônica e em Bereia e em outros locais. Mas a única pregação que ele fez naquele Areópago, ele ganhou essas pessoas. Há quem diga que Paulo aqui nesta mensagem aplicou mais o intelecto do que a palavra de Deus. Pode ser uma verdade, mas eu tenho um outro parecer. Eu entendo que Paulo aplica aqui o Evangelho e fala acerca de Jesus, e Jesus ressurreto. Agora, ele usa a filosofia, não para se aparecer, na minha visão. Ele usa a filosofia como estratégia para chamar a atenção daqueles homens, para aplicar a palavra de Deus e mostrar para eles que Jesus, a quem ele pregava e vivia, era o Cristo ressurreto, o varão que Deus havia destinado para um dia julgar o mundo inteiro. O Senhor está aqui. Se tem alguém aqui presente neste culto que ouviu esta palavra e está tateando e não acha que é possível alcançar o céu, acha que Jesus não te ama, acha que Deus não está nem aí para você, eu lhe afirmo que Deus se importa com você. Eu lhe convido para vir aqui na frente e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pode ser você, internauta, onde você estiver, ouvindo a palavra de Deus. Agora mesmo você pode ajoelhar na sua cama, no seu sofá, no seu carro, e se dobrar diante de Deus e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Existe alguém aqui dentro que sente desejo de voltar-se para Deus de todo o coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tê-lo como único Deus? Eu te convido para vir aqui na frente. Tem alguém? Jesus te chama. Não tendo nenhuma decisão neste momento, me dirijo à igreja do Deus vivo, a igreja, a noiva de Cristo aqui presente, e lhe digo: não pare de dar testemunho pessoal, não deixe de pregar o Evangelho na escola, no trabalho, onde você estiver. Ore, jejue, ache de Deus uma estratégia para pregar a palavra de Deus, e você vai ter colheitas abundantes, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada aguda de 2 fios, que ela entra profundamente e divide a alma do espírito e vai a juntas e medula e discerne os pensamentos dos homens. Então somente pregue a palavra, e a conversão, a transformação, a mudança, quem fará será o Espírito Santo de Deus, que é poderoso para abençoar e transformar. Amém? Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Deus continue abençoando a vida e o ministério do pastor Ivan, porque Deus falou conosco através desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto você está pensando, nós temos ali ainda 7 minutos, nós temos aqui alguns pedidos de oração, já estamos partindo para o encerramento. Valquíria pede oração em favor do seu esposo, nosso companheiro Diácono Moisés, que está enfermo, está hospitalizado. José Wagner pede oração em favor de seu sogro João Bosco, que encontra-se internado. A irmã Neta pede oração em favor de seu cunhado Sebastião Ventura, que acabou de dar entrada no hospital São Benedito, está na UTI com AVC e hemorragia. Nós estaremos fazendo a oração final, apresentando esses pedidos.
E te convido a ficar de pés neste momento. Quero convidar aqui o nosso pastor para estar fazendo esta oração final e nos dando a bênção. Mas eu quero mais uma vez te convidar. Se porventura você no decorrer dos anos perdeu a referência do Evangelho e quer fazer uma aliança com Deus, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Aqui temos uma pessoa chegando aqui à frente. Se tiver mais alguém, pode vir. Você pode aplaudir, porque ele está vindo arrependido. Porque Deus está neste lugar. Aleluias. Temos mais alguém que quer vir aqui à frente, renovar a sua aliança com Deus, fazer uma nova aliança nesta tarde, ainda que chuvosa? Pastor Edivaldo, pode orar? Amém. Glória a Deus. Os avisos foram dados e nós estaremos encerrando. Amém. Amado, santo, bendito e eterno Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esta grande e rica oportunidade que nos dás, Senhor, de estarmos sendo ministrados através da tua palavra, mas também temos te louvado, engrandecido o teu nome, Senhor, e a obra é tua. Aqui tem uma vida, Senhor, que veio renovar a aliança que tu estejas recebendo e trabalhando profundamente nessa vida. Agora, Senhor, nós queremos abençoar o teu povo. Pai, estamos iniciando a semana e nós queremos profetizar na vida de todos. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de milagres, Senhor. E nós não sabemos em quais áreas os teus filhos necessitam desse milagre, seja na doença, seja no emprego, problema judicial, financeiro. Ó Senhor, não importa, casamento, mas Tu és o Deus que realizas milagres. Milagres é Tua especialidade, Senhor, e é essa especialidade que nós estamos profetizando na vida de todos. Milagres essa semana, para que os Teus filhos possam não só testemunhar, mas também ter experiências novas contigo, experiências com Deus de milagre, o Deus que maravilhoso, que soluciona os nossos problemas. Pai, é no nome de Jesus também que nós te pedimos que estejas protegendo, guardando cada família que está se deslocando para os seus lares, seus veículos, enfim, todos sejam guardados e protegidos por Ti, e uma semana abençoada para todos, é que oramos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.